pessoal, boa tarde para vocês que estão comigo aqui no Ponto de Vista. E hoje, mais uma vez, eu trouxe um super convidado. Sou Tatiane Coda e esse é o nosso Ponto de Vista que começa agora. Eu trouxe para vocês aqui o vereador, mas eu não vou apresentar ele como vereador, eu vou apresentar ele como professor Oswaldo Barbosa. Eu vou deixar ele conversar um pouquinho com vocês, para se apresentar, e depois a gente entra aí no tema que a gente vai conversar hoje. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com você e com o seu público. Eu sou entusiasta da educação. Vim de uma família de professores. Minha mãe foi professora e diretora do Pacífico Vieira. Minha irmã é diretora hoje do SESEC. Então, posso dizer com propriedade que eu cresci do lado do mimeógrafo. O cheirinho de álcool. O cheirinho de álcool, né? E fui inspirado tanto pela minha mãe quanto por professores que eu tive, né, na minha vida como aluno. E hoje, realmente, a sala de aula, para mim, é uma oportunidade única, uma dádiva que o ser humano recebe, de ter oportunidade de estar passando aquele conhecimento que ele tem, né, técnico, e aprendendo também com o seu aluno. Eu, como disse que sou entusiasta da educação, eu tenho que ressaltar o trabalho que está sendo feito aqui pela esfera municipal, o ensino público do nosso município. Teve uma avaliação, foi colocado em primeiro lugar, com a qualidade de ensino no estado de Minas Gerais, uma pesquisa feita pelo Instituto Áquila, para cidades com mais de 100, a população acima de 100 mil. Né? E, recentemente, uma pesquisa divulgada pelo Centro de Liderança Pública, Lafayette foi a 5ª cidade a nível nacional, também em qualidade de ensino, numa edição do ranking de competitividade dos municípios. Então, isso é muito satisfatório. Eu que convivo com diretores, professores, ou seja, todos os profissionais de educação, todos aqueles que são responsáveis por fazer a escola funcionar. Eu quero aqui, de antemão, já deixar aqui a minha gratidão, meus parabéns a todos eles. E estamos aí buscando, né, um passo importante e, eu diria, até determinante na vida dos nossos alunos. Que a gente vai falar agora, gente. Isso. Eu, na verdade, eu convidei o professor aqui, até por causa da questão da minha experiência, todo mundo sabe, quem me segue aqui no Ponto de Vista, quem segue a minha aqui no meu perfil, além, né, da área de jornalismo, de comunicação, que eu já trabalho há muito tempo, eu também sou professora, né, já atuei em várias escolas, tanto no município quanto das escolas estaduais, e é um prazer um professor conversar com outro professor, porque a gente se entende. E quando eu vi uma chamadinha dele na internet a respeito de um projeto que ele tinha, pensei em chamá-lo não só como vereador, mas realmente como professor, porque é um projeto que tem até no canal do YouTube falando sobre a questão da tecnologia e inovação, da robótica, e é isso que eu quero conversar com o professor hoje. Eu quero conhecer um pouco do projeto dele, quero que vocês conheçam também um pouco desse projeto dele, da importância, do impacto que tem esse projeto sobre a sociedade. Você que quiser participar com a gente aqui na live, o professor está na live, eu estou vendo que já tem gente participando, quem estiver comigo aqui também, no meu Instagram não está me vendo, não, mas eu estou aqui, viu, gente? Eu estou aqui, vocês podem mandar perguntas também. De onde que surgiu essa ideia, né? Essa questão especificamente da robótica? Tatiane, a robótica foi um estudo que nós fizemos, um estudo interno em gabinete, e buscamos uma parceria com uma empresa séria. É uma empresa de Curitiba que veio oferecer esse produto, intermediada por um amigo meu de Belo Horizonte, o Wilson, justamente porque ele já tem essa expertise em âmbito nacional, né? Então, eles fizeram um contato comigo, prontamente me coloquei à disposição para agendar uma reunião com a Secretaria de Educação. A gente tem que lembrar o seguinte, vontade existe, muita vontade. Só que é claro que a gente esbarra em algumas questões orçamentárias, né? E a própria burocracia do município, que tem que existir, né?
Então, vale lembrar que esse projeto está sendo analisado pela Secretaria de Educação. Estou muito otimista, mas o início foi esse contato, né, da gente poder inserir a robótica nas escolas como inovação tecnológica. A gente sabe que é um processo lento, porque é um primeiro passo, né, como a gente havia conversado aqui nos bastidores, até a gente chegar nessa robótica, tem que trabalhar muito a questão da inovação, tecnologia, preparar o docente. E o objetivo é o quê? É aguçar a criatividade dos nossos alunos, é tornar a escola mais interessante, né? Porque eu costumo falar sempre, eu também estou muito inserido no esporte, até mesmo no esporte de lutas, e eu sempre falo da gente garimpar talentos. E a robótica, isso está dentro do esporte e está dentro da educação também. Porque a gente pode ter um gêniozinho escondido, esperando a primeira oportunidade de ter um conhecimento, de uma porta aberta para inovação, tecnologia e para robótica. Então, o objetivo é esse mesmo, né? É criar um ambiente mais acolhedor, inclusivo, trabalhar a questão da equipe, das ideias, da liderança. Então, isso tudo está inserido no nosso processo, né? No nosso projeto. Gente, essa questão que o professor está falando, ela é muito importante. Existe um abismo muito grande na sociedade atual, até porque as tecnologias, elas vêm avançando muito rápido. A cada dia surge uma diferente. A gente está num país que já não é um país tão tecnológico. A realidade é que nem escolas privadas hoje têm todas aí o acesso à questão dessas novas tecnologias. E o professor já foi bem avançado, falando justamente da questão da robótica. Sendo que em países, né, professor, de primeiro mundo, isso já é uma coisa normal, faz parte da rotina da criança. Criar, ser independente nessa parte do que dentro da tecnologia e inovação a gente chama de cultura maker, que é faça você mesmo. Sim. E as nossas crianças, elas já não têm esse pensamento de faça você mesmo. Já vem com o pensamento de compra pronta. Justamente. Hoje existem 3 projetos dentro da CEMED que foram apresentados justamente para, no popular, dar uma sacudida na moçada, né? Eu propus também um projeto de empreendimento junto ao SEBRAE. O SEBRAE abriu as portas para as escolas públicas do município. Nós estamos com a ideia de inseri-lo numa escola, né, como piloto. Tem também a questão do Livox, que é um aplicativo, uma ferramenta tecnológica para auxiliar a comunicação daqueles alunos que têm dificuldade. Então, um aplicativo, um tablet, onde você vai digitando as letras, formando a palavra, e vem o som daquela palavra para a comunicação. Então, também é uma tecnologia de ponta que a gente está tentando inserir no município, né? Mas, a princípio, o grande desafio mesmo é a robótica. É a robótica, gente. Eu acho que tem gente em casa que vai ver a gente e vai falar, mas o que faz na robótica? Né? O que é essa tal de robótica? Eu vou fazer robô, vou criar robô. Explica para o pessoal de casa. Vamos começar com a introdução à robótica, para o professor falar, que vocês vão entender que ele não vai querer criar logo um robozinho lá para fazer as atividades, não. Isso ele vai explicar. Basicamente é isso. O que acontece? Isso trabalha muito a questão lúdica do aluno, né? Interativa e principalmente a diversão. Eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Vou pedir licença aqui para o João Pedro. João Pedro, que é filho da Tatiana. Ele desenvolveu aqui um aviãozinho de Lego. Um aviãozinho de Lego, logicamente, né, o marido da Tatiana, que gosta de robótica, ele fez um projeto com peso, o motor que deveria se usar, né, nesse protótipo, e ele é funcional. Olha aqui a hélice. Né? Então, é um aviãozinho mesmo, é uma robótica. Esse aqui é o maior exemplo de como uma atividade dessa pode trabalhar a criatividade da criança, do aluno em geral, né? É claro que o que a gente quer, como eu disse, garimpar talentos, nessa semente, quem sabe futuramente a gente tem um aluno que vai desenvolver um robô. Hoje existem cirurgias minuciosas feitas por um robô. O profissional da saúde, ali, o médico, ele vai direcionando ali uma lâmina, um recorte, enfim, para a gente perceber a importância da robótica na vida do ser humano hoje. E eu não estou exagerando, não, porque
as coisas começam assim, né? O filho tem que nascer pequeno para você tomar conta. O filho, quando nasce muito grande, é muito complicado você, de uma certa forma, doutrinar, de você ajudar, de você caminhar ao lado. Então, o filho tem que nascer pequeno. E essa inserção da robótica nas escolas municipais é o filho pequeno, é a semente que está sendo plantada. E eu espero realmente, gente, que essa semente ela germine. Igual, eu vou repetir novamente, trabalhei com a tecnologia e inovação ano passado, continuo trabalhando com a questão tecnológica, até porque eu estou terminando a área de jornalismo, e hoje o jornalismo ele é todo tecnológico, pela questão do marketing. A gente vê que essa cultura digital, ela está dentro de tudo. Não tem mais essa questão de, eu não gosto de tecnologia, eu quero estar fora da tecnologia. Hoje, esse discurso já não cola, né? Não. A gente precisa até de frear um pouco essa meninada, né? Eu tenho visto aí em algumas cidades, até criando uma certa polêmica, que, na minha opinião, não deveria nem existir. Pode fazer polêmica. Que é proibir o uso do celular, né, durante o tempo de aula. Eu achei que era proibido, né? Justamente, algumas cidades fizeram um plebiscito. E realmente não há necessidade, né? Você está ali, até um desrespeito com o profissional de educação. Acontece, porque eu sou professor de curso técnico e graduações. Então, são adultos, é diferente, né, o público. Mas eu me sinto incomodado. Eu estou ministrando uma aula e eu tenho alguém ali no celular. Né? Então, imagina uma criança intertida com um joguinho e o professor ali na frente ministrando a aula. Então, uma coisa... É onde eu falo que tem que frear um pouquinho, né? Mas tem mesmo. Saudade do rouba-bandeira, garrafão, das queimadas na rua. Oxe. Porque a tecnologia tirou um pouco isso aí dos nossos jovens, né? Mas, enfim, a gente tem que caminhar junto com a tecnologia e, de uma certa forma, dosá-la, né? Até nos bastidores aqui, a Tatiane é doutora no assunto. Não, isso ninguém me dera. Eu, como professor, essa área tecnológica e inovação, ela tem, né, uma sapiência nesse assunto. Então, com certeza, vai ajudar muito esse nosso bate-papo, né? Que a nossa visão futurista ela tem o mesmo norte, né? A gente tem um assessor aqui, que ele está aqui do lado, tem um contra-regra, tá? Daqui a pouco o contra-regra põe o rosto dele aqui, ele está no Instagram, na live, alguém já mandou uma pergunta, alguém mandou aquele boa tarde, eu vou deixar espaço para o professor dar um oi aí para o pessoal. Felipe, chega aí. A gente está interagindo aqui. Pode falar, Felipe. Você fala, Felipe. Só a mãozinha dele. Felipe vai fazer as perguntas aí. Chegou pergunta, chegou boa tarde. É um grande parceiro. O Felipe vai ser o nosso leitor, gente. A voz que vocês escutam não é do além, a voz do Felipe, pode ficar tranquilo. Estamos te desejando sucesso aqui, professor Oswaldo. Obrigado. Sucesso para todos nós. Pode falar o nome da pessoa, viu, Felipe? Camila, desejando sucesso. Aê, Camila! O senhor José Mário falando que a robótica nas escolas é muito importante, é um ótimo projeto, deveria ser implementado na cidade. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Em nome de Deus. Então, gente, é sobre isso, é sobre essa questão da inclusão digital. Eu vou voltar lá atrás na questão de um vídeo, né, que eu fiz no próprio canal do Ponto de Vista, falando da inteligência artificial. Hoje se fala muito sobre essa questão da inteligência artificial, da qual está ligada diretamente à robótica. Eu fico vendo as pessoas falando do medo de serem substituídas por robôs, pela inteligência artificial, e elas nem ao menos sabem o que significa tecnologia, de verdade. Acham que o mundo já vai ser substituído aí todo mundo por um robô, e não é assim. E a questão da desigualdade, eu quero muito falar isso com o professor, quero que ele coloque isso para vocês. Eu vejo que esse aumento das tecnologias e do acesso à tecnologia causa uma desigualdade muito grande. Eu queria até que o professor tirasse essa dúvida minha, se ele concorda comigo, se há um abismo muito grande das pessoas que têm o acesso à tecnologia para aquelas que não têm. Vamos falar das crianças e dos adolescentes. Então, em relação à tecnologia, eu vejo uma diferença, sim, né? A questão do ensino, nem tanto, porque eu acabei de falar, iniciei a live aqui dizendo das premiações, né, da educação pública de Conselheiro Lafayette. Mas a questão tecnológica, sim, mesmo porque não são questões, né, a diferença até mesmo de investimentos. Um laboratório de robótica, ele não é um laboratório barato. Não, né? Uma placa de Arduino hoje... Justamente, né? Então, ele esbarra realmente, né, nessa diferenciação de investimentos. O interessante da nossa robótica aqui, que é oferecida para o município, é porque pode haver também
pilotos, escolas piloto, e pode haver uma rotatividade, porque a nossa ideia é montar um laboratório em cada escola, para que todos os alunos tenham acesso. Mas a gente também tem um laboratório móvel, que é um carrinho que é tecnológico também, ele é específico para isso. Lá, então, tem o tablet, tem o notebook, tem a impressora 3D, caneta 3D, enfim. Então, pode ser que a gente consiga inserir numa escola e que tenha uma rotatividade para outras escolas. O interessante é que todos tenham acesso à robótica. E, como eu disse, né, e concordo com a Tatiana nesse ponto, a questão de investimentos, né, até mesmo colocar aqui escola pública e privada, existe essa diferença, sim. Mesmo porque a escola pública vai abranger todas as escolas do município, seja a nossa cidade, seja outra cidade. A escola privada, não. Ela tem essa autonomia de poder investir, né? Se ela tem 1, 2 unidades, ela tem essa autonomia orçamentária. E a gente esbarra, né, nas questões do orçamento da pasta de educação. Então, infelizmente, na questão tecnológica, eu entendo que ainda existe uma diferença. Existe uma forma de fazer esse projeto juntamente com a iniciativa privada? A gente pode até buscar algumas parcerias, né? Vamos dizer assim, seria um patrocínio da esfera privada para aquisição desses equipamentos e a doação para as escolas públicas. E a questão eu vou perguntar para você a questão do pessoal, porque como eu tenho essa experiência na escola estadual, que o governo estadual fez o projeto, né, da educação tecnológica dentro do novo ensino médio, colocou também no ensino integral, e eu não vou dizer que foi um sucesso, eu vou falar por mim, pela minha própria experiência, viu, gente? Se para vocês foi um sucesso, eu vou falar a minha experiência, não foi um sucesso. Para mim foi, porque eu conheço da área de tecnologia e inovação. Então, quando eu dei a aula de tecnologia e inovação, apesar que eu cheguei lá muito sem saber muita coisa, eu tive que pagar muitos cursos por fora, mas eu corri atrás. Achei interessantíssima a ideia, mas eu vi muitos professores que não sabiam nem... Eles viram lá o kit de Arduino, por exemplo. Quem entende de robótica vai saber o que é, quem não entende não vai nem saber o que é um Arduino. Via e falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse tanto de frio? O que eu vou fazer com... né? Chegaram lá do estado, agora não me vem à mente o nome, a mesa digital, né? Que a gente coloca e de longe. Ninguém sabia mexer naquilo. Simplesmente ninguém sabia. Eu não estou falando mentira, estou falando a verdade. Ninguém sabia mexer. Aí chega um computador de última geração, a pessoa não sabe nem como ligar. Como fazer uma live, como fazer um podcast. Eu lembro que eu trabalhei com os meninos a questão do podcast. Então, tudo isso está inserido nessa questão. Então, como que você pensa em preparar pessoas para trabalharem, porque a forma como são designados os professores no município é muito parecida com o do Estado. Uhum. Ou seja, você não precisa tanto ter aquele específico conhecimento, mas você precisa ter um diploma. Como é que você vai preencher essa lacuna dentro do seu projeto? Tatiane, é muito gratificante, né, conversar com você com essa visão. Realmente nós estamos na mesma direção. Vou repetir o que eu disse anteriormente, que o filho tem que nascer pequeno. O filho, quando nasce grande, você não dá conta. Pode ser o que aconteceu nesse projeto do governo estadual na época. Né? Nasce muito grande, enfim. Então, um dos pontos cruciais é a qualificação do profissional de educação. Então, quando eu falei que eu sou entusiasta da educação, é esse perfil de profissional que a gente precisa. É aquele professor que acredita. Porque é lógico que vai ter um trabalho extra, é um conhecimento que está sendo oferecido a ele, para ele poder ministrá-lo para os alunos. Pode ser mais trabalhoso? Pode, mas o professor ser o primeiro a comprar essa ideia, né, de evolução, de tecnologia, de inovação, de compromisso com o futuro das crianças, porque o futuro é tecnológico. O futuro é tecnológico. É tecnológico, né? Então, esse trabalho vai ser feito pela CEMED e... O trabalho de capacitação. Capacitação. Não, a capacitação é feita pela empresa, né? Ela disponibiliza os treinamentos, capacitação, qualificação do professor. E qualquer professor poderia participar ou vocês definiriam qual era o professor que Não, a princípio nós conversamos com docentes de matemática, mas isso não impede professor de história, geografia, português, educação física, enfim, né? Porque é uma novidade que vai estar chegando na escola. Uhum. É o filho pequeno, é semente.
É uma outra coisa que eu quero falar a respeito da tecnologia e inovação da robótica. Eu tinha medo de robótica, morria de medo, porque eu não gosto de matemática, gente. Eu realmente... Eu só passei a gostar da matemática quando eu aprendi o pensamento computacional. E eu achava que a tecnologia e inovação, sistemas de informação, TI, programação, tinha muito a ver com matemática. E eu acho que é um pensamento que todo mundo tem. Tanto que ele colocou os professores de matemática para serem a prioridade. A princípio. Por incrível que pareça, a inovação, essa parte, tem muito a ver com a área de comunicação, por incrível que pareça. É muito com comunicação, muita comunicação, muito raciocínio lógico, sim, e muita questão de conhecimentos gerais. É uma mescla muito grande, tanto que eu sou formada, minha primeira formação em educação física. Nunca, mas educação física não sabe de bola. Não. E quando a gente chega, eu vou falar isso para você que é professor, que está assistindo a gente, não se assuste, porque o número é o mínimo que a gente vai ver dentro da área da robótica. A gente, ao contrário, a gente vê muita física. Justamente. Mecânica. Português demais. E a questão de realmente planejamento, essa coisa toda. E eu vou falar uma coisa para vocês. Professor de educação física é um perfil excelente para trabalhar com robótica. Vou falar porque eu sou professora. Claro. E o professor falou que gosta de esporte. Ele deve ter uma coisa aí com a educação física. Porque é uma aula lúdica. É engraçada, é divertida. E é uma aula que gera criatividade. Justamente. E o interessante é que as aulas, né, o conteúdo das aulas são para as nossas realidades. Então, claro que você fazia um aviãozinho, você fazia um robozinho, mas às vezes existem temas que são para ser trabalhados em equipes, né, de acordo com a nossa realidade mesmo. Eu sei que uma escola que eu fui professor durante anos, a gente trabalhava muito as feiras técnicas. Uma vez por ano tinha uma semana de feira técnica. E eram, assim, ideias sensacionais, sabe? É incrível. Inclusive, a gente convidava esses executivos, gerentes, diretores dessas mineradoras, e eles participavam no início. E eu tive a felicidade de ver alguns alunos saírem da feira técnica direto para a empresa. O gerente chegava para mim e falava assim: Oswaldo, quem que é a aluna que apresentou determinado programa? Né? Preciso do contato dela, vou fazer uma entrevista. Então, assim, isso é muito gratificante. Só buscando uma ressalva, a gente está falando de alguns programas, né, do governo estadual e federal que não dão certo porque nascem muito grande. Eu vivenciei isso numa universidade. Eu era coordenador de compras de patrimônio de uma universidade aqui da cidade e o governo federal lançou um programa de bolsas. E eu fui responsável por receber os alunos, matrícula, procedimento junto ao Ministério da Educação em Brasília. Então, foi uma coisa muito grande, sabe? E eu lembro que nós tínhamos 2 cursos, Ciências da Computação e Tecnologia da Informação, se não me engano. E eu recebi alguns alunos com bolsa integral na faculdade que nunca tinham visto um computador. E aí houve uma desistência muito grande, trabalhamos muito com vagas remanescentes. Então, por que eu estou voltando nesse assunto? A importância de colocar ali a primeira sementinha. É o primeiro passo, né? Eu gosto muito de uma citação do Daniel Godry, que ele fala de uma escada. Para você chegar no topo, o que você tem que fazer? Subir um degrau de cada vez. Simples, objetivo e funcional. Exatamente. Então, essa é a nossa proposta. O primeiro degrau ser inserido nas escolas do município. Não vou falar o nome, não. Mentira, eu vou falar o nome, não posso falar o nome. Não. Mas eu tenho um ranço de um certo app da internet que muitas crianças não podem acessar, porque ele é um app para crianças de 12 anos, na verdade, ele tem classificação indicativa. Já levou pessoas ao autoextermínio. Ele é um app que está dando o que falar. Há uma semana atrás, ou menos do que isso, nós tivemos um julgamento que também deu o que falar, que foi do Mark Zuckerberg, que é, por sinal, dono do Facebook, dono do Instagram, dono da Meta, que é a empresa. E sabe por que ele foi julgado? Justamente porque algumas pessoas vêm perdendo a vida por causa do mau uso das tecnologias. É importante falar isso aqui, porque as crianças e os adolescentes que vão trabalhar com isso, eles vão precisar de um celular na mão. Eles vão precisar de um tablet. Então, tem que esclarecer primeiro para essas crianças e para esses adolescentes como se deve usar bem a tecnologia.
para que sim, eles aprendam a criar esse aviãozinho, tenham gosto, e não a usarem a tecnologia de uma forma pela qual o Mark Zuckerberg acabou sendo julgado, né? Então, existe todo esse trâmite por trás. Eu vou trazer aqui um vídeo que eu vou colocar aqui, que foi de uma reportagem que teve na Band sobre essa questão do instituto que ensina robótica para crianças. É um projeto que tem na Rocinha. Não é o único, tem vários projetos em comunidades de grandes cidades que tem esses projetos, e eu acho super interessante. Utilizando blocos desmontáveis de plástico, as crianças constroem robôs que são plugados no computador para reproduzirem ações definidas pelos alunos. As aulas acontecem desde setembro e têm sido um sucesso desde então. Já são cerca de 100 alunos inscritos que toda sexta-feira aprendem noções de robótica e até de programação. A oficina surgiu de uma parceria entre o Instituto Reação e a plataforma de viagens Urbi. A empresa já oferecia aulas de robótica desde 2018 para filhos de colaboradores, mas neste ano decidiu expandir o projeto e, por isso, levaram as aulas gratuitas para crianças da comunidade da Rocinha. A robótica é uma maneira lúdica de você aprender programação, de você aprender preceitos de física, de matemática. E é muito legal também ver o impacto que isso tem na vida dos alunos, né? Os alunos amam os robôs, eles querem levar para casa. Um aprendizado que os pequenos vão levar para o resto da vida. A gente entende que a tecnologia é extremamente potente aqui, né, para contribuir com o desenvolvimento dos nossos alunos ao longo da jornada dele aqui conosco. Então tá aí, gente. Essa foi uma pequena reportagem que eu coloquei aqui para vocês. Igual eu falei, quem tá na live não viu não, mas quem tá em casa depois vai ver, pode assistir. É bem pequenininho, mas já mostra que isso vem acontecendo e por isso esse projeto do professor, ele merece sim todo o apoio da comunidade, da sociedade. Não estou aqui como eleitora, como quem vai votar ou deixar de votar. Vamos tirar um pouco a politicagem de lado. Isso é uma questão real, é uma questão social. Nem tudo a gente coloca política no meio, porque isso é uma coisa que vai impactar a vida não só minha, mas vai impactar a vida de todo mundo. Meu filho hoje, por exemplo, estuda em escola municipal. É uma boa escola, tem um bom ensino. O ensino da escola municipal em Conselheiro Lafayette, eu não tenho o que reclamar. Mas precisa de mais, até para a gente realmente evitar esse buraco dessa desigualdade que a gente vê só aumentando no nosso país. E na nossa cidade também. Na verdade, Tatiana, a gente precisa ressaltar que esse nosso bate-papo não é uma promoção política. Nós estamos falando aqui de educação, nós estamos falando aqui de futuro das nossas crianças, e eu estou aqui como professor. Logicamente, alguma coisa está um pouco ligada à outra, porque eu falei de alguns projetos que foram apresentados, né? Então, eu sou a ferramenta para que esse projeto chegue nas escolas, passe pelo executivo na pasta da cultura, da educação, e chegue nas escolas. Nós temos mais perguntas ali no... Bora lá, Felipe! Falar? Lucas Doni está falando que o futuro é tecnológico e temos que caminhar passos largos para preparar os alunos do mundo. Bacana. No perfil, quem faz política pública fala que acredita que a tecnologia está aí para dar oportunidade para todos. E tem uma pergunta aqui do Adriano Duzzi, perguntando se a robótica na escola pública é a partir de qual idade? Bom, nós temos... Eu vou chamar de kit, né, de pacote. Nós temos kits que serão direcionados para o ensino fundamental e kits direcionados para o ensino médio, né? Então, a ideia é abraçar todos os alunos da rede pública, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Logicamente, a tecnologia, a inovação vai ser inserida de acordo com a idade dos alunos, né? Que a gente tem aí várias séries no ensino fundamental. Mas a ideia é que todos eles já comecem a ter um primeiro contato com a robótica. E tem mais uma pergunta aqui interessante, perguntando se o material a ser usado na robótica pode ser um material que possa ser reciclado ou já é reciclado. Tem um material que é descartável, que é o mínimo, mas tem um material que é reaproveitado. Inclusive até os materiais que serão feitos, né, numa impressora 3D. Eu acho que isso é muito interessante, a gente despertar essa curiosidade nos nossos alunos de criar né, uma forma, um conteúdo vindo da robótica. A Drica Rocha está falando aqui que o mundo cada vez mais tecnológico, interconectado
é crucial que preparemos nossos estudantes para os desafios do futuro, que acho interessante a iniciativa. Bacana, agradeço. Inclusive, nós estamos buscando aqui algumas imagens no Google, né? Sobre robótica e muito material reciclável. São garrafas PET. Né? Você faz ali o corpo de um robozinho, peças de Lego, enfim. É uma infinidade de... compartilhando aqui. Olha só, gente. Olha que interessante que a gente está compartilhando aqui com vocês. Já peguei no Google. Olha, esses robozinhos aqui, eles são feitos com garrafa PET e tampinhas de garrafa. Olha só que interessante. Esse daqui, ele é garrafa PET, tampinha de garrafa. Nós temos palitinhos de picolé também. Esse aqui é bem interessante. Eu trabalhei com meus alunos do estadual, esses aqui. Ele é um avião com palito de picolé. Esse daqui, ó, é um motor. Tem um motor. E eu vou falar uma coisa sobre a questão do motor. O pessoal fica muito perguntando assim, mas e o motor? O que eu posso usar como motor? Eu, pelo menos na minha experiência, eu usava produtos recicláveis, então eu pedia para os alunos trazerem de casa, e eles adoravam, até porque a gente está tendo um aumento muito grande da questão do lixo tecnológico. Esse lixo, ele está indo para países subdesenvolvidos ou países muito pobres. Se vocês não sabem para onde que vão os computadores velhos, as placas, tudo que tem dentro desses aparelhos tecnológicos, eles são jogados fora, fazem mal para o meio ambiente. Então, existe essa questão da sustentabilidade também quando a gente fala de robótica. Por isso que eu falo que não se trabalha robótica sem trabalhar todas as coisas. Eu usei, por exemplo, no aviãozinho, pedi para ele pegar o aviãozinho de novo. Nós e o aviãozinho. Esse aviãozinho de Lego aqui que foi feito, essas pecinhas, elas são baratas. Eu não comprei a caixinha de Lego, porque às vezes a pessoa, não, mas o Lego é caro. Não, mas é baratinho. Você compra num site aí separado. Tem gente que vende usado também as pecinhas separadas. Eu não comprei o oficial. Você pode comprar o genérico. Sabe o genérico? Você pega o genérico do Lego, digamos assim, propaganda, mas olha só. E o que a gente usou aqui de motor, a única coisa que o meu marido comprou foi eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui bem pertinho na câmera, porque quando aproxima muito, não vai dar para ver. É um Swift. Swift, para quem não sabe, é aquele botãozinho de ligar e desligar. Isso aqui eu não sei, mas é baratinho, é muito barato. E o que a gente usou para fazer a hélice funcionar, professor. Eu falei pro professor, não vale. Adivinha você de casa qual que é o motor que a gente usou? Você que está na live, então, professor, pergunta pro pessoal o que a gente usou para fazer esse motor. Bom, primeiro mostrar, né, o funcionamento dele. Com que ele pode funcionar? Não precisa comprar o motor. Todo mundo tem em casa. Agora ele vai mostrar pro pessoal da live. Pois é, esse motorzinho, ele pode ser feito com um motorzinho que existe dentro, eu não tenho aqui agora a minha mão, mas com manete de videogame. A manete do videogame, ela tem um motor muito bom. E várias quebram de PS2, os meninos querem trocar de videogame toda hora, quem pode, né? Jogam aquilo no lixo. E o motor continua funcionando, não só de manete de videogame, tem de outras coisas que os meninos levaram que funcionaram muito bem. Várias coisas. Quem imaginou que a manete de videogame poderia virar um helicóptero? Ou virar um avião, gente? A manete do videogame. Quem imaginou isso daí? Pois é. A luzinha, aquela que fica piscando, ela custa menos de R$1 praticamente. Ela é muito baratinha. Ou seja, se você está perguntando se é barato, se é caro, pecinha de Lego, essas pecinhas, garrafinha, tudo isso... Não é tão caro, professor. Bom, justamente. E eu quero deixar claro que não foi nada combinado com a Tatiana. Mas eu dei sorte de vir bater um papo com ela numa família tecnológica. Aí ele vai pegar o caminhão, vai pegar a minha família. Nós somos família de maker. Nós temos também aqui um caminhãozinho feito. Esse aqui é o Lego mesmo, tá, gente? Esse aqui já mas justamente, ele funciona aqui. Para a gente ter ideia, né, da questão da criatividade, diversão, tecnologia. Então, isso tudo está inserido numa atividade lúdica dentro de sala de aula. Esse é o primeiro objetivo. E até adultos que gostam bastante. Acho até que o professor devia aumentar a ideia dele, colocar essa ideia de robótica também para quem já se formou, justamente. Porque tem muita gente que queria aprender e poder, hoje em dia, tudo é tecnologia. Até para se arrumar um emprego numa firma hoje, se a pessoa não souber o mínimo de tecnologia, ela não consegue um emprego. Isso é fator determinante, né?
Logicamente, hoje as empresas investem em tecnologia e valorizam isso. Tem alguns requisitos que são obrigatórios de acordo com alguns cargos que estão disponíveis na empresa, como algumas empresas também ministram treinamentos. Mas se a pessoa ali já tiver algum conhecimento da área, isso ajuda bastante, né? Isso ajuda e ajuda muito. Questão de entrevista. Hoje, muitas entrevistas, muitos testes são feitos no site da empresa, através de um link, né, onde você faz a entrevista, você se apresenta, você faz um teste de acordo com aquela vaga que está sendo direcionada. Então, isso tudo está dentro da tecnologia. Não tem como a gente fugir, não. Tem mais gente dando oi aí, Felipe? Tem. Ó, o Atos está falando que tinha que ter robótica nas escolas e outras matérias também, como empreendedorismo e educação financeira. O Esdras está falando que é necessário demais colocar os nossos alunos em contato com a tecnologia e que acompanha muito o trabalho do professor e o teu podcast também. Obrigada, Esdras. Gente, muito bom. Olha só, a galera quer isso. Vamos olhar a questão das iniciativas privadas aí. Você que é dono de empresa, você que tem a sua empresa, até porque quando a sua empresa apoia um projeto como esse, ela ganha um ISO, olha que beleza. Isso está envolvido numa responsabilidade social. Sim. Ou seja, toda grande empresa tem responsabilidade social. Bom que não vai sair do seu bolso, vai sair do imposto que você pagaria para o governo. Entendeu? Então, se fizer um projeto, se você apoiar projetos como esse, você acaba tendo aí a sua empresa com um nome associado a um projeto que vai beneficiar várias pessoas. Nós temos boas empresas em Conselheiro de Lafayette, bons empresários, que podem ver essa reportagem e falar, tô a fim de participar e apoiar financeiramente aí esse projeto. Tem jeito, professor? Tem sim. Inclusive, eu vou até, de antemão, passar uma boa notícia para a população de Conselheiro Lafayette, já pegando o viés aqui iniciado pela Tatiana. Lafayette hoje regularizou o Distrito Industrial 2. Foram contempladas 22 empresas com a doação do terreno. Então, a médio prazo, vou calcular aí de 1 ano e meio a 2 anos, nós teremos 22 novas empresas aqui no município, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento para a nossa cidade. E algumas empresas que estão vindo, elas são totalmente automatizadas, elas são tecnológicas. E, logicamente, né, a preferência em contratação de profissionais é para a nossa cidade, Conselheiro Lafayette. Boa notícia! Então vai ter emprego. Emprego bom, né? Se Deus quiser. Emprego bom, salário bom. Emprego até bom, lá emprego tem, né? Até lá também nós vamos ter a trincheira ali da Geraldo Plaza até o Corpo de Bombeiros, porque o Distrito Industrial ele fica ali do lado do Paulo VI, entre o Distrito 1 e o bairro Paulo VI, né? Então nós já vamos ter o acesso, porque hoje a gente tem aquele gargalo no trânsito ali, né, na rotatória do Paulo VI com a rodovia 040. Então, assim, estamos caminhando a passos largos, né? Claro que na esfera pública nada é de um dia para o outro. Mas eu acho que vai casar bem essa data aí, tanto do acesso quanto das novas empresas que estarão por se instalar em Conselheiro Lafayette. Lafayette tem tudo, gente, para ser uma cidade muito boa. Eu sempre falo que precisa de parcerias, realmente, de todo mundo se unir, realmente parar com essa questão de parecer que é time de futebol, política, sabe? Eu torço por um, se o time jogar no tal, eu faço, se não faço. Talvez se a gente começar a parar de pensar nisso, eu falo não só de Lafayette, mas de nível Brasil, talvez o nosso país, que é um país tão bacana, a nossa cidade, que é uma cidade que está totalmente num local estratégico, poderia se tornar uma cidade melhor para se viver, melhor para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, com acesso para todos, né? Tirem um pouco as suas crianças de aplicativos que não fazem bem para elas. Incentive para que elas possam brincar um pouco com esse aviãozinho que o professor tanto mostrou aí, né? Eu acho que o professor é uma pessoa aberta a estar conversando lá na Câmara, trocar uma ideia com ele tem as redes sociais dele. Sem dúvida. Né? E pode trocar uma ideia. Comigo também, ó, meu Instagram está liberado para todo mundo trocar uma ideia. Se você tiver dúvida a respeito de tecnologia e inovação, a respeito de como você pode inserir uma criança nessas brincadeiras mais lúdicas. Eu quero... Não é que faz mal você ter deixar o seu filho no YouTube, mas é muito mais legal você ensinar ele a ter o próprio canal dele no YouTube com você orientando. Meu filho tem o dele lá, vou fazer propaganda já com meu filho pro canal dele. Mas tenho dele comigo orientando, porque ajudou ele na comunicação. Então, em vez dele ficar vendo o vídeo dos outros que eu tenho que ficar controlando o que ele vê,
ele aprende a se desenvolver tendo o próprio vídeo. Todo mundo tem um celular em casa hoje, então deixa a criança brincar. Não precisa pôr público para todo mundo ver. Só ele vai ver, ou você passa o link para alguém da família. Isso a criança vai se desenvolver, vai ser arte, vai ser criativo. Aqueles videozinhos que eles ficam lá rolando o tempo todo, para você ter uma ideia, né? Quem criou o tal do aplicativo utiliza, não deixa os filhos utilizarem. Ou seja, tem países onde esse aplicativo, que eu não vou falar o nome, não pode ser usado. Porque deixa as pessoas, tanto adulto quanto criança, né, professor? Fica lá o tempo todo. Lá na cama, vocês não tem esse problema, não? Da pessoa ficar o tempo todo com o dedinho assim, ó. Deve dormir com o dedinho assim, ó. Não, tem que ter cuidado para não virar uma alienação, né? E é importante também que a Tatiana falou, dependendo da idade do seu filho, você tem que acompanhar, tem que monitorar o que ele está assistindo nas redes sociais, né? O que ele está acompanhando. Porque realmente é um caso preocupante. Já aconteceu, né? Casos de autoextermínio, de jovens, crianças mesmo tendo um comportamento um pouco diferente daquilo que deveria pela idade. Então, é importante o apoio, o acompanhamento dos pais nas redes sociais. É isso aí. Vê o que seu filho está fazendo, tem que ter um tempinho, brinca com ele. Então, é interessante que você faça isso com seu filho. E até porque pais e filhos brincam juntos, né? Chegou mais alguém falando um oi, alguém dando um oi lá, o Filipão tá lá no... Hã? Temos. Então, bora lá. Temos pessoas aqui que estão indicando alguns empresários da cidade. Pode falar os nomes? Pode falar, manda ver aqui, meu ponto de vista, pode tudo. Vamos lá. Gostei demais do projeto, acredito que tem tudo para vingar. Indicando aqui, ó, Auto Socorro do Gilson. Ó, sou Gilson. Supermercados do Giló, Seminovos BH Lafayette, Ronei Nunes e Juarez Monteiro Botelho. Acredito que são pessoas que são comerciantes empresários na cidade. Marca eles com arroba, gente. Faz um arrobazinho ali, ó, dos empresários. Vamos fazer o seguinte, população de Conselheiro Lafayette. Quem está vendo esse vídeo, faz o seguinte, compartilha e faz um arroba no empresário que você acha que pode ajudar. Aí ele vai ficar lá e olhar o arroba lá, me marcaram. Porque aí ele pode procurar lá o professor, aí no caso ele é como vereador, né? Porque não tem como ser como professor, aí ele tem que fazer o projeto como vereador. Para que, quem sabe, ele vai ser até melhor do que só robótica, vai ser melhor do que a gente estava imaginando. Quando a iniciativa privada ela abraça uns projetos desses, tudo fica mais fácil. Com certeza. Eu dou como exemplo um parceiro, Leandro Chagas, da Associação Comercial, presidente da Associação Comercial. A gente tem algumas tratativas, né? E sempre voltadas para o bem comum. Que a Tatiana ressalta aqui, a gente tem que prestar atenção. Essa política polarizada não faz bem para ninguém. O que é bom para a sociedade tem que ser abraçado por todos. Então, isso é importante, a gente tem que destacar isso aí no âmbito, né, no âmbito comum. As pessoas têm que pensar dessa forma. O que é bom para um é bom para todos, independente de questões partidárias. Como eu falei, ressalto aqui, meu convite foi como professor. Né? Eu estou aqui como professor, né, amigo de vocês, sempre à disposição. Enfim, né, a gente tem que ressaltar isso aí. E eu vi a postagem dele, gente, como professor também. Tanto que eu conheço outros vereadores, não fiquem com ciúmes, tá? Por favor, não é uma questão política, até porque eu converso com alguns dos vereadores e eu convido todo mundo. A hora que eu ver que vocês fizeram um projeto interessante aí, não que vocês não estejam fazendo, mas quando vocês fizerem algo que me chame a atenção, eu vou convidar para vir, tá? Ou vocês mesmos podem me ligar e falar, Tati, eu quero ir falar sobre isso. Realmente a intenção do ponto de vista não é a gente vir com viés político, não é vir com, como é que a gente vai falar, polêmicas, porque não é uma polêmica, é vir realmente com o que a gente precisa somar. Todo mundo somando junto, independente se você é do P isso, P aquilo outro, não importa se você bota no 15, 22, 23, 34. A partir do momento que você quer fazer o bem para o outro, você não tem que ter o vereador que você votou, que você não votou. Eu não votei no vereador X, então eu não vou num projeto dele, para mim tanto faz. Você, como empresário, em primeiro lugar, nem deve fazer isso. Empresário não tem que ter partido e não tem que ter político, tá? Porque senão, dependendo lá de quem ganha, você perde seu cliente. Então, não tem partido e não tem político. Tem projetos, e projetos bons. Vamos levar as nossas crianças a terem esse acesso a essa tecnologia. Professor, eu tenho como que te dar parabéns realmente como professor. Há tanto tempo que eu esperava alguém pôr esse projeto em voga.
pedir aí ao prefeito Mário Marcos, à Secretaria de Educação, a todo mundo, aos outros vereadores, votem a favor do projeto do vereador, no caso agora como vereador realmente, porque precisa, não pode ser ele sozinho, ele não vai conseguir sozinho, pode ser o melhor projeto do mundo, ele não vai conseguir sozinho. Se você tem algum ranço da cara dele, não tem problema, você vota no projeto dele assim mesmo, porque você vai estar fazendo isso pela população. Então, isso é importante. Agora a gente está no ano eleitoral, não sei o que vai ser ano que vem, não sei como é que vai ser, se vai ser reeleito, se não vai ser reeleito, mas eu espero realmente que o seu projeto não morra com você. Não, eu agradeço. Não morra, viu? E, na verdade, essas questões elas são bem alinhadas na Câmara, sabe? É claro que existem algumas divergências entre nós, né, do Legislativo. Claro que existe. Mas um ponto desse é unânime. Eu gosto muito de política, eu não gosto de politicagem, eu gosto de política. Não. Acho que todo mundo devia gostar de política. Passamos alguns perrengues, mas foi uma coisa onde eu vi que muitos vereadores tentavam fazer as coisas, tentavam buscar algumas coisas. A gente sabe das limitações da nossa cidade. Infelizmente, é uma cidade estratégica, é uma cidade tudo, mas para mim o prefeito devia encher isso aqui de empresa para ver se a gente começa a ter dinheiro, porque acaba que o dinheiro fica nos arredores, porque as grandes empresas mesmo, elas não estão situadas aqui. Né? Tatiana, você tocou num ponto. Lembrando que brevemente nós teremos 22 empresas habilitadas no Distrito Industrial 2. Você tocou num ponto aí, nós temos dois, eu costumo brincar que são dois primos ricos, que é Congonhas e Ouro Branco. E Congonhas e Ouro Branco já tem esse projeto de robótica nas escolas. Eles são ricos, né? Justamente. E um dos apelos que eu fiz junto à secretaria e ao executivo foi justamente isso, a gente não pode ficar para trás. Sabendo dessa diferença de arrecadação, dos primos ricos, mas há uma oportunidade também da gente inserir. E eles podem ajudar a gente aqui também, né, professor? Porque é primo rico, mas metade de Lafayette trabalha lá onde justamente lá. Ou seja, se você apresenta um projeto para uma Vale, para uma CSN, para uma Gerdau, esses nomes aí eu falo, aí vocês podem ter esse... Por quê? Porque uma grande porção da população hoje trabalha nessas empresas. E até mesmo você qualificar a mão de obra. Ou seja, tem jeito. Essa história de que não é possível desculpa para quem não quer fazer. É possível, basta a gente pôr a mão na massa, né, professor? Tem que trabalhar. Rapidinho, o Júlio Freitas está falando que chegou tarde na live, não conhecia o projeto e quer saber como ele faz para assistir depois na íntegra. Ele pode assistir no Ponto de Vista, que é a página Pode Ponto de Vista. Vai estar lá com o professor também, que eu vou entregar para ele. Aí tem que ver onde o professor vai postar. E vai estar no canal do YouTube também, Ponto de Vista, Jornal e Podcast. As minhas redes sociais, nós vamos fazer divulgação, né, desse bate-papo. Isso, o professor compartilha na rede dele também. Justamente, Prof. Oswaldo Barbosa. Isso mesmo. Então, tem muita forma de você assistir, vou passar para todo mundo. Dá para você assistir. Quem tiver ideia, coloca lá nos comentários. Olha, eu tenho a ideia disso. E eu vou reforçar de novo. Marca aquele empresário legal, gente boa, sabe? Que você sabe, fulano de... Gente, mas não faz na palhaçada, viu? Fala de verdade. Aquela pessoa que você acha que pode ajudar, que pode fazer alguma coisa. A gente tem uma cidade que, infelizmente, a gente não recebe as verbas lá dos primos ricos, mas a gente é uma cidade que o pessoal que ganha dos primos ricos gasta no comércio daqui. Justamente. Então, é uma cidade extremamente comercial. Tem os prós e os contras. É uma cidade polo, né? A gente, por exemplo, na área de saúde aqui, nós recebemos muitas pessoas de cidades vizinhas, escolas também, muitos alunos de cidades vizinhas. Então, a gente acaba sendo a cidade acolhedora, até mesmo dos primos ricos. Dos primos ricos. Eles falam de cidade dormitório. Infelizmente, eu não gosto desse nome, cidade dormitório. Eu acho que é um nome muito pesado, cidade dormitório. Mas eu acho que, assim, é a cidade mais importante mesmo não recebendo a arrecadação. Infelizmente, a gente não recebe. Mas talvez se a gente começar a se unir como projetistas, por isso que a robótica é importante, né? O pensamento computacional, você aprende a criar projeto nisso também, viu? Vamos garimpar talentos. Garimpar talento, criar projetos. Se tem projeto aí também, leva lá no professor, leva em outro vereador. Eles também não tem que pensar tudo sozinho, né? Eles estão lá por nós. Então, faz o seu projeto, leva. Tem um projeto interessante? Leva lá, troca uma ideia com eles. Vamos nos unir para que isso possa realmente acontecer. Filipão, tem mais alguém aí falando? Não, o pessoal está agradecendo, falou que o papo foi bem bacana. Obrigada. Valeu participar. Thiago Coimbra,
Agradecer o papo. Valeu, Tiagão. E, professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. O nosso podcast é simples, eu ainda estou começando assim, com essa questão, estou aqui na minha casa mesmo, mas foi um prazer receber o senhor como professor. Eu que agradeço a oportunidade. Que dê certo. Não, bacana. Vou estar acompanhando. Lembrando, tá, gente, que esse projeto ainda está sendo avaliado pela Secretaria de Educação. Estou otimista, né, e torcendo mesmo que isso seja uma realidade para os nossos alunos. Fiquem em cima, população. Eu acho que a população tem que ficar em cima. Não adianta só o professor ir lá e fazer o projeto, a população ficar lá só deslizando o dedinho lá no celular. Não adianta muito isso, não. Mais uma vez, obrigada a vocês. Obrigada ao Felipe que esteve aqui na contra... Ele que é o assessor do professor. E a você, muito obrigada. Compartilhe os vídeos, faça com que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Lembrando que a ideia nossa é realmente compartilhar o que vale a pena, o que possa somar. Se você tem algo para somar, se você quer ser entrevistado aqui com a gente e que possa somar realmente, você pode vir, você pode entrar em contato comigo. Professor, valeu, obrigadão. Obrigadão a você de casa. Obrigado, gente. Gente, até a próxima entrevista e eu estou esperando o seu ponto de vista. Me diz aí, qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto? Até a próxima.